Vem cá, você tem medo de teoria? Foge do assunto teoria? Não entende aquelas letras, aqueles números todos que aparecem? Eu me lancei um desafio que é ensinar teoria e música pra vocês em menos de 13 minutos. Já deixa o like no vídeo, porque se o vídeo for ruim, você vai lembrar de me xingar. Se o vídeo for bom, você vai estar entretido lá com a matéria e vai esquecer. Aqui no canal toda semana tem aula, então se inscreve no canal, ativa a notificação. Semana que vem, dia 19 de fevereiro de 2025, eu vou fazer uma live sobre tirar música de ouvido. Eu vou passar conceitos e exercícios ao vivo, te provando, te mostrando que você consegue treinar seu ouvido para reconhecer os acordes e as cadências. Então, como eu falei, se inscreve no canal, ativa a notificação para ser avisado, não perder as aulas. Já deixa like para não esquecer o material dessa aula. Tá para download, como sempre, no nosso grupo do Telegram, todo o conteúdo do curso está lá. Vamos para a aula. Primeiramente, a gente precisa dividir a teoria musical em duas partes. A primeira parte, como a música é organizada nos seus elementos, e a segunda parte, como a música é escrita na partitura. Aqui falaremos apenas da parte da teoria que trata da organização dos elementos da música e não da sua escrita. Notas musicais. Uma nota musical é o resultado de uma vibração. Quando um objeto, como a corda de um violão, é tocado, ele cria ondas sonoras que se propagam pelo ar. Nossos ouvidos captam essas vibrações e nosso cérebro as interpreta como sons, como notas. A altura de uma nota está diretamente relacionada à frequência das ondas sonoras. Quanto maior a frequência da onda, mais agudo é o som e mais alta é a nota. Por outro lado, quanto menor a frequência da onda sonora, mais grave é o som e mais baixa é a nota. O grego Pitágoras foi o primeiro a classificar essas ondas. Ele percebeu que sempre que a frequência de uma onda era multiplicada ou dividida por 2, o resultado obtido eram sons que combinavam perfeitamente. Quando essas frequências múltiplas de 2 soam simultaneamente, não ouvimos nada de dissonante, pelo contrário, essas notas se encaixam e combinam perfeitamente. Essa distância entre frequências múltiplas de 2 passou a ser chamada de oitava, ou seja, sempre que dobramos a frequência de uma nota, temos a mesma nota uma oitava acima. Ao dividirmos a frequência de uma nota pela metade, temos a mesma nota uma oitava abaixo. No piano, no teclado, quanto mais à direita, mais agudas são as oitavas. Quanto mais à esquerda, mais graves são as oitavas. Repare que o piano tem várias oitavas. Chamamos de tessitura o alcance em oitavas de um instrumento ou voz. Cada instrumento tem a sua tessitura, ou seja, o seu alcance em oitavas. Desde aquelas primeiras experiências de Pitágoras se passaram muitos séculos, com contribuições de diversos matemáticos, filósofos e músicos, até chegarmos finalmente ao sistema que usamos hoje, o sistema de temperamento igual. O sistema de temperamento igual divide a oitava em 12 partes iguais. E cada uma dessas partes iguais é chamada de semitons ou meio tom. Com isso, definimos as 12 notas musicais que utilizamos até hoje. Sim, são 12 notas musicais e não apenas 7. Nós temos as 7 notas chamadas de naturais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e as outras 5 notas que são facilmente identificadas aqui no piano por essas 5 teclas pretas. O filósofo romano Boécio, no século VI aproximadamente, propôs um sistema de nomenclatura para essas notas baseado em letras do alfabeto latino. Então, o Lá passou a ser representado pela letra A, o Si pela letra B e assim por diante. O Dó pelo C, o Ré pela letra D, o Mi E, o Fá F e o Sol pela letra G. Sim, e quanto ao nome das teclas pretas? Para nomear essas notas, usamos o que chamamos de acidentes. O sustenido, que é esse símbolo que lembra o hashtag, e o bemol, que é esse Bzinho itálico. O sustenido aumenta a nota em meio tom, enquanto o bemol diminui a nota em meio tom. Por exemplo, essa nota preta aqui, que está entre o Dó e o Ré, ela pode ser chamada de Dó sustenido, ou seja, Dó mais meio tom, ou Ré bemol, Ré menos meio tom. Sim, essas notas pretas têm 2 nomes.
Dentro de um contexto de tonalidade, o correto vai ser chamá-la de um jeito ou de outro. Mas não se preocupem com isso agora. Basta saber que essas notas pretas têm seus nomes a partir das suas notas vizinhas com a utilização dos acidentes. Fora do contexto de tonalidade, você pode chamá-las como quiser, tanto de Dó sustenido como Ré bemol. Intervalos musicais. Os intervalos nada mais são do que a distância entre duas notas. Por exemplo, entre a nota Lá e a nota Lá sustenido, temos um intervalo de meio tom. Enquanto entre a nota Lá e a nota Si, temos um intervalo de um tom. Tudo em música é feito a partir da organização desses intervalos. As escalas que criam as melodias, os acordes que formam a harmonia, tudo é feito a partir de padrões de intervalos. Cada intervalo desse também tem um nome próprio, um apelido. O intervalo de 2 tons, por exemplo, é chamado de intervalo de terça maior. O intervalo de 3 tons e meio tem o nome de quinta justa. Todos os intervalos, meio tom, um tom e meio, 2 tons, todos eles têm uma nomenclatura que os classifica. Escalas musicais. As escalas são combinações de notas organizadas por um padrão específico de intervalos. A escala que chamamos de escala maior, por exemplo, segue o padrão tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ou seja, da primeira para a segunda nota temos um intervalo de um tom, da segunda para a terceira nota um intervalo de um tom, já da terceira para a quarta nota temos um intervalo de meio tom, da quarta para a quinta nota novamente um tom, da quinta para a sexta nota um intervalo de um tom, da sexta para a sétima nota novamente um intervalo de um tom e da sétima nota lá para a oitava nós temos um intervalo de meio tom. Se começarmos a escala maior a partir do Sol, teremos as seguintes notas: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e novamente o Sol. Já a escala maior, na altura de Ré, teríamos Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Qualquer outro padrão de intervalos diferente desse da escala maior, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, é outra escala. Por exemplo, o padrão tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, temos outra escala, nesse caso a escala menor natural. Existem inúmeras possibilidades de combinações de padrões de intervalos, portanto, existem inúmeras escalas. Mas na prática, para nossa sorte, a gente não usa todas essas escalas. A gente adotou apenas algumas dessas possibilidades, alguma dessas escalas, de acordo com o sentimento, a sensação que ela provoca na gente. A armadura de clave. A armadura de clave indica os acidentes, sustenidos e bemóis, necessários para adequar as notas ao padrão da escala. Na escala maior de Sol, que vimos agora há pouco, tivemos que usar um sustenido no Fá sustenido para adequar as notas à estrutura da escala. Na escala de Ré, tivemos que usar 2 sustenidos, o sustenido no Fá e no Dó. Escalas relativas. As escalas relativas são escalas que são diferentes na sua estrutura, mas como resultado têm as mesmas notas. Por exemplo, a escala maior de Sol, na sua estrutura tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tem as seguintes notas: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Já a escala menor natural, na sua estrutura tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom, em Mi tem as seguintes notas: Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi. Repare, embora escalas diferentes, essas duas escalas compartilham as mesmas notas, começando de pontos diferentes, mas as mesmas notas. Acordes. Os acordes são agrupamentos de 3 ou mais notas. Eles são formados pelo empilhamento de terças a partir de uma nota base, chamada de tônica. Empilhamento de terça nada mais é do que você pegar a terça da nota base, depois a terça da terça e a terça da terça da terça. Por exemplo, no acorde Dó maior, pegamos o Dó como tônica, depois pegamos a terça desse Dó, o Mi, depois a terça desse Mi, o Sol. Já o acorde Ré menor, pegamos o Ré como tônica, a terça do Ré, que é o Fá, e depois a terça do Fá, que é o Lá. Existem diferentes categorias de acordes. Temos o acorde maior, acorde menor, acorde aumentado, acorde diminuto. Cada categoria desses acordes é o resultado de uma combinação de intervalos. Os acordes podem ter 3 notas
ou mesmo 4 notas, quando incluímos o intervalo de sétima. Chamamos esse acorde de sétima, de 4 notas, de tétrades. Notas de extensão. As notas de extensão são notas que não fazem parte da estrutura base do acorde, ou seja, daquele empilhamento de terça, mas são convidadas para dar um sabor a mais ao acorde. As notas de extensão são chamadas também de notas de tensão, justamente por esse tempero que elas trazem ao acorde. As notas de extensão ou tensão são sempre os intervalos de segunda, quarta e sexta, representados como 2, 4, 6 ou uma oitava acima, como 9, 11 e 13. Tonalidade. Bom, precisamos entender que a música é feita de 3 elementos básicos. O ritmo, nada mais é do que a batida, a pulsação, a parte percussiva da música, aquilo que faz a gente, quando está ouvindo, bater o pezinho no chão. Essa parte não inclui notas. A melodia, que é a sequência de notas que você canta ou assovia, que é aquilo que define a música, é a cara da música. E a harmonia, que são os acordes, a combinação de acordes que acompanham a melodia, que criam um clima, criam um ambiente para a melodia. A tonalidade é como se fosse a personalidade da música. E nós temos 2 tonalidades, a tonalidade maior e a tonalidade menor. A tonalidade maior acontece quando uma música é construída, melodia e harmonia, toda ela a partir de uma escala maior. Essa personalidade da tonalidade maior é mais aberta, mais animada. Já a tonalidade menor acontece quando temos uma música construída totalmente a partir das escalas menores. Menor natural, menor harmônico ou menor. Essa personalidade da tonalidade menor é bem mais fechada, mais introspectiva, mais melancólica. Compositores escolhem a tonalidade maior ou menor de acordo justamente com o sentimento, com o clima que eles querem transmitir na sua música. Chamamos esse sistema de tonalidade, maior ou menor, de sistema tonal. No sistema tonal, temos um conceito muito importante, que é o conceito de função. Ou seja, em uma música tonal, cada nota e acorde tem uma função, desempenham um papel como um personagem em um filme. Temos notas e acordes basicamente com 3 funções. Função tônica são aqueles acordes e notas com função de centro, de ponto de partida e de resolução da música. É como se fosse o nosso protagonista, que começa o filme e resolve a trama toda lá no final. Função dominante são aquelas notas e acordes com características de instabilidade, algo a ser resolvido. É como se fosse o antagonista do nosso filme, onde o nosso herói vai ter que corrigir para dar fim à trama. Função subdominante são aqueles acordes e notas que não têm nem a função de centro, de tônica, e nem de instabilidade como dominante. Campo harmônico. O campo harmônico são os acordes encontrados em uma tonalidade. Temos então campo harmônico maior e campo harmônico menor. Na tonalidade de Dó maior, por exemplo, temos os seguintes acordes no seu campo harmônico: Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si menor bemol 5. Esses são 7 acordes gerados pelo empilhamento de terça das 7 notas da escala maior de Dó. Já na tonalidade menor, temos um campo harmônico muito mais rico e com muito mais acordes, pois, como vimos, a tonalidade menor é estabelecida a partir das 3 escalas menores: a escala menor natural, a escala menor harmônica e menor melódica. Bom, essa base teórica que a gente viu até aqui vai te ajudar a entender pelo menos 80% do que você vai ver em música. E os demais assuntos de teoria que a gente poderia até avançar, todos eles partem do entendimento dessa base. Aqui no canal você vai encontrar aulas e lives que explicam quase todos esses conceitos que falamos aqui mais profundamente. Então aproveite essas aulas para entender mais a fundo cada um desses temas.